Muito bem, então. Quando nós preparamos um assunto para expor aqui, nós temos que levar em conta o público, não é? Os frequentadores da casa. Algumas pessoas de há muitos anos frequentam, seja esta ou outras casas espíritas. Algumas pessoas têm já um grande conhecimento doutrinário. Outras, no entanto, não é? Estão iniciando, estão conhecendo, vêm por curiosidade. E cada um sabe o motivo pelo qual veio até aqui. E muitas pessoas é pela primeira vez que chegam, pela primeira, pela segunda vez, e tem sede de aprender, tem vontade de conhecer melhor a doutrina espírita. Então eu trouxe aqui um texto, não é, do André Luiz, uma psicografia através de Valdo Vieira, que, como o título já está dizendo, não é, 20 serviços que o Espiritismo faz por você. Então são 20 lâminas, não é? Nós vamos, de maneira breve aqui, em função do tempo, fazer um comentário a partir de cada uma delas. Integra você no conhecimento de sua posição e criatura eterna e responsável diante da vida. Eu encontrei as respostas que eu procurava para aquelas questões existenciais, foi na doutrina espírita. Por que estamos aqui? Quem somos? Para onde vamos? Por que do sofrimento? Por que das das injustiças sociais? O conhecimento da posição que cada um aqui, que ninguém caiu de paraquedas, aqui no acaso, que ninguém é fruto de uma loteria genética, que o universo não é obra do acaso, tem um Criador, tem um propósito, a vida tem um propósito. Criatura eterna é responsável diante da vida. E exatamente o que a doutrina espírita nos faz é chamar-nos para a responsabilidade da vida. Por quê? A partir do momento que nós nos responsabilizamos pela nossa vida, a partir do momento que nós tomamos consciência e nós tomamos a responsabilidade, é como se nós estivéssemos conduzindo, somos os dirigentes da nossa própria vida. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas se colocam na condição de vítimas, acabam se vitimizando. Então, se eu sou vítima de tudo, né, como que eu vou mudar a minha vida? Como que eu vou querer mudanças se eu sempre coloco a responsabilidade no outro? Então a doutrina espírita nos chama a atenção para a responsabilidade que nós temos pela nossa própria vida. Expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Ou seja, a doutrina espírita vem resgatar aquele cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo. Por isso que, como uma religião, ela se difere nesse aspecto, porque não tem rituais, não tem dogmas, não tem corpo eclesiástico. Então, é uma religião, acima de tudo, cristã. Porque as pessoas, às vezes, pensam que espiritismo não é cristão. É essencialmente cristã, uma doutrina cristã. Tanto que a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta diz: qual o modelo é oferecido à Terra? O guia e modelo oferecido à Terra? E a resposta é Jesus. Então, não é? As revelações
da espiritualidade, do mundo, da existência do mundo espiritual, elas são progressivas. Então nós tivemos primeiro Moisés, que nos traz o senso de justiça, vem Jesus, nos traz o amor, e Kardec, como a terceira revelação, então vem nos trazer, não é? A caridade. Suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Então, em primeiro lugar, ela prova, ela não afirma, ela prova que a morte física, aliás, que a morte espiritual não existe, existe a morte física, do corpo físico, mas o espírito sobrevive. Então, aquele medo que é natural e que todos têm um pouco mais ou um pouco menos, né? Este que vos fala tem bastante medo ainda em relação à morte, mas também tem um medo, não tanto da morte em si, mas daquele sofrimento que muitas vezes é antecedido à morte. Isso são questões pessoais. Então, a partir do momento que a gente vai evoluindo, esse medo, que é necessário, que até é instintivo, né, nós vamos dominando, nós vamos compreendendo. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Chico Xavier, certa feita, disse que se não é pela reencarnação, não dá nem para compreender a existência de Deus. Porque se nós não olharmos sob o ponto de vista da reencarnação, não dá para entender a justiça divina. Então, se Deus é bom, se Deus é justo e misericordioso, somente pela ótica da reencarnação é que eu posso compreender a vida e aquelas aparentes injustiças e desigualdades sociais. Lembrando que existe a injustiça, mas não existe o injustiçado. Então, aquelas diferenças, aquelas situações que a gente às vezes até se revolta, né, ou se revoltava, você começa a compreender. Então, por que uma criança que mora à minha esquerda, na casa à minha esquerda, nasce perfeita, saudável, cheia de vida, enquanto que a outra criança que nasce do outro lado da rua, ou próxima ali, é toda cheia de problemas, toda doente? Por quê? Como entender isso, se Deus é justo, soberanamente justo e bom, se nós não olharmos a vida ou as vidas pregressas? Então, a reencarnação. Confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que no instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Ou seja, cada um tem, como eu disse antes, ninguém caiu de paraquedas nesta cidade, na família que pertence. Cada um de nós, no seu planejamento reencarnatório, dentro do merecimento e dentro das possibilidades, então recebeu este corpo físico que está tendo hoje. E em relação ao sofrimento, porque a gente se questiona muito, e uma das razões que nos vem, que nos traz a uma casa espírita, é em função do sofrimento. E isso me faz lembrar de uma fala, de uma palestra do Raul Teixeira, em que ele diz que diante do sofrimento, e vamos levar em conta que talvez um dos maiores sofrimentos do ser humano é a morte de um ente querido, a perda que a gente chama, a separação temporária. Então, esse talvez seja um dos maiores sofrimentos pelo qual uma pessoa
suporta ou pode suportar, que é a perda, ou as doenças, afinal, né? Cada um com as suas dores. E o Raul Teixeira, ele nos fala que nós, diante da dor, diante do sofrimento, nós só temos 3 atitudes possíveis. Ou é a revolta, Deus é o culpado, por que Deus fez isso? Por que Deus tirou, matou aquele meu ente querido? Ou é o desespero, que é o sofrimento sem sentido, que não encontra um sentido. É aquela pessoa que quer, no momento do enterro do seu ente querido, quer se jogar no caixão, quer morrer junto, é o desespero. Ou a resignação. E a resignação não significa cruzar os braços. A resignação significa suportar e sofre também. E o espírita também sofre do mesmo jeito, diante das dores, porque é humano isso, diante da morte, mas encontra conforto, encontra esclarecimento e a resignação. Porque o sofrimento encontra um sentido. Há um sentido por trás disso tudo. Isso é a resignação. Tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos de existências passadas, para a necessária regeneração. Ou seja, nós estamos na família certa, na cidade certa, no momento certo. E aqueles nossos entes queridos, ou não tão queridos assim, eles estão aí justamente para nos proporcionar aprendizado. E na maioria das situações, até mesmo nos casamentos, são pessoas que já tiveram vínculos anteriores e estão resgatando. Então, por isso que muitas vezes uma família, você tem uma certa afinidade com um familiar muito maior e com outro você tem uma animosidade que não sabe explicar de onde que vem. E assim como uma pessoa que muitas vezes você encontra na rua, você simpatiza na hora, ou o contrário, antipatiza, e você não sabe, procura e busca e não sabe a razão, aquela implicância. Com certeza é algo de vidas passadas, E estamos aqui para aprender a amar, a perdoar e amar. Demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta é: na consciência. E outro palestrante, Haroldo Dutra Dias, ele nos diz que a consciência é como se nós tivéssemos uma Bíblia dentro de cada um. Quando a pessoa nasce, é como se ela já tivesse uma Bíblia. É a lei divina que está dentro de nós. E aí o despertar da consciência é o tempo de cada um. Por isso até a parábola do filho pródigo, em que o momento que ele cai em si, ou seja, é a consciência desperta. Então o momento de despertar da consciência é de cada um. E quando nós não dormimos uma noite, porque nossa consciência está pesada, que bênção é isso, sinal que nós temos consciência. Porque é muito complicado aquelas pessoas que fazem, acontecem, e não sentem remorso algum, por enquanto, não se sentem culpadas. Então, que bênção quando a gente comete um equívoco, e a nossa consciência cobra. São as leis divinas impressas dentro de nós.
liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. E a doutrina espírita respeita todas as religiões. E isso me faz lembrar até de um diálogo que certa feita ocorreu entre o teólogo Leonard Boff e o Dalai Lama, né? E numa certa altura da conversa, né, o Leonardo Boff então fez uma pergunta ao Dalai Lama, uma pergunta tanto quanto capciosa, né? Ele perguntou assim: mestre, então diga-me, qual é a melhor religião que existe? Ao que o Dalai Lama, né, poderia ter dito, sem sombra de dúvidas, o budismo, né? Mas no entanto ele foi humilde. Ele disse: aquela que mais te aproxima de Deus. Então, essa é a melhor religião. Tanto que Kardec não diz que não há salvação fora do Espiritismo, não há salvação fora da religião A, B ou C e por aí afora. Não há salvação fora da caridade. Elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro, além da morte. Então, a doutrina espírita comprova que existe a continuidade, existe a anterioridade da vida, existe a continuidade. E aí, mais uma vez, me faz lembrar de Chico Xavier, que dizia assim: bem viver, bem morrer. Ou seja, o nosso futuro está diretamente ligado ao nosso passado e principalmente às ações do nosso presente. É a garantia de tranquilidade ou não. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados, seja na prece, na elevação do pensamento, quando nós, na saudade que nós sentimos dos nossos familiares, quando elevamos o nosso pensamento, eles recebem essas vibrações de amor. Quando muitas vezes nos sonhos que nós temos com o nosso familiar, e nós bem sabemos diferenciar aquele sonho comum, aqueles resíduos do dia, daquele sonho diferente, quando a gente tem contato com aquele nosso ente querido. Nós percebemos essa diferença pelo tipo, a sintonia do sonho que acontece. Entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. A palavra já diz mediunidade, médio, é uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, o nosso mundo aqui. Todos têm um pouco mais, um pouco menos mediunidade. Cabe a cada um de nós o nosso esforço de educar, e uma palavra muito interessante que eu vi outro dia, evangelizar a nossa mediunidade, colocá-la a serviço do bem. E o local, quando essa mediunidade está desajustada, o local para ajustar é a casa espírita, é o hospital de almas. Então, aqui é o referencial para tratarmos a mediunidade. Traça-lhe providências para o combate ou para a cura da obsessão. Lembrando que a obsessão, né, são nossos irmãos desencarnados, né, que nos perturbam e que nós percebemos que não somos tão inocentes assim, tão vítimas assim, que nós também temos a nossa contribuição. É preciso ter humildade nesse sentido, né? E, acima de tudo, mudança de atitude. E o propósito da doutrina espírita é a reforma íntima. Então, quando nós viemos aqui, nós com toda certeza trazemos também os nossos irmãos desencarnados, não é? E eles, tanto quanto nós, têm essa oportunidade de esclarecimento,
de tratamento, não é? E o que nos pede a vida, não é? É mudança de atitudes, mudança para o bem. Concede-lhe o direito à fé raciocinada. Não é aquela fé que é herdada de pai para filho, de geração para geração, de religião para religião, mas aquela fé na qual eu vou construindo os meus conceitos, né? Então, por exemplo, a doutrina espírita ela questiona muito. Então, por exemplo, assim, Deus é soberanamente justo e bom, a sua misericórdia é infinita, a sua bondade é infinita. O que é infinito? Aquilo que não tem fim. Então, como é que existe o inferno? Como é que existe um local de penas eternas? Se a misericórdia divina é infinita, como que poderia existir um local destinado então àqueles que não andaram na lei, não é? E que não tem remissão, não tem volta? Então há alguma coisa errada aí. Ou a misericórdia divina não é infinita, ou não existe esse inferno na qual nós conhecemos. Destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. E aí o amplo sentido da palavra caridade, que vai muito além daquele doar lá uma cesta básica, um alimento, uma esmola na esquina, para o pedinte. O sentido é muito amplo, tanto que Kardec fala que não há salvação fora da caridade. A questão 886 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: como entendia, qual o sentido verdadeiro da caridade como Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala num capítulo, não há salvação fora da caridade, né? E aí ele nos explicita, nos fala da caridade material, que é necessária, importante, mas principalmente da caridade moral. E que desta ninguém pode se furtar, dizer que não tem como praticar, que por sinal é a mais difícil, né? É a caridade em pensamentos, em palavras e ações. Auxilia você a revisar e revalorizar os conceitos de trabalho e tempo. O trabalho no bem, não é? Nos convida a exercermos isso. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. Aí parte do princípio, né? Até no princípio da física, da lei de ação e reação, que é também uma lei moral, né? Uma lei divina, ou lei natural. É que a cada ação corresponde uma reação. Então, tudo aquilo que nós fizemos, nós colhemos. Então, são os plantios, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que estamos semeando, ou vamos semear, nós vamos colher. Isso é da lei. Garante-lhe serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica. Isso também é um processo que leva tempo, não é? É o entendimento, a evolução de cada um. Não é? Mas, a partir do momento, certas palavras já não nos atingem. Isso é uma questão de tempo e de evolução. Ensina você a considerar os adversários por instrutores. E a dificuldade que nós temos, né, ao mal que alguém faz, paga com o bem, não é? Isso é um dos ensinamentos de Cristo.
a perdoar e a amar até mesmo os nossos adversários, que são os nossos instrutores. Explica-lhe que, por maiores que sejam suas dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a própria situação, o livre-arbítrio. Tudo eu posso, mas nem tudo é lícito, não é? E nós temos total liberdade. Mas, como falamos antes, nós temos liberdade de plantar ou não. Implantando ou não, nós teremos o resultado, teremos consequências disso. Patentei ali que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as obras pessoais, ou seja, os plantios e as colheitas que cada um está fazendo. Por isso essa doutrina que tanto nos esclarece, nos convida a refletir e, por que não, mudarmos as nossas vidas. Essas são 20 das muitas bênçãos que o Espiritismo realiza em nosso favor. Será curioso que cada um de nós pergunte a si mesmo o que estamos nós a fazer por ele. E o Espírito Emmanuel, ele nos diz que uma das formas de se fazer caridade é divulgando a doutrina espírita. E a melhor divulgação da doutrina espírita ainda é pelas atitudes, que é difícil. E aí me faz lembrar de uma frase de Francisco de Assis, que ele nos diz assim: ide e pregai o Evangelho, se necessário, utilize palavras. Ou seja, não é? Na verdade, são as atitudes, as nossas ações que falam muito mais por nós do que as nossas palavras. Para finalizar, não é? Antes de eu conhecer a doutrina espírita, não é? Eu, certa feita, assisti um filme, não é? Eu acho que nada é por acaso, não é? E eu digo, uma opinião é muito pessoal, né, que de todos os filmes espíritas, né, que existem, que tem, que eu conheço pelo menos, Dr. Bezerra de Menezes, Diálogo de um Espírita. Então foi o primeiro filme que eu tive a bênção, a oportunidade de ver, né? E me comoveu muito aquele filme. Principalmente uma cena que me marcou sobremaneira, uma cena que fala de um debate entre um ateu, um materialista e o Dr. Bezerra, né? Eu li diversas vezes aquele diálogo que se estabelece. E numa certa feita, né, nas minhas leituras por aí, eu encontrei nesse livro, Estante da Vida, exatamente esse diálogo que acontece, não é? Um debate que o materialista, quem já assistiu o filme pode lembrar, né? É um debate que o materialista propõe ao Dr. Bezerra, né? Então, para terminar, eu vou ler apenas a parte quando o materialista, ele convida, então, o Dr. Bezerra para promover um debate. E aí, então, o Dr. Bezerra diz assim: Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e, em seguida, respondeu aliando energia e brandura: aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura,
As vítimas de tentações escabrosas, que haja restituído a paz ao coração. As mulheres infortunadas, que terá arrancado o desequilíbrio. Os irmãos desditosos, de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança. As viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo. Os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas. Os que foram prejudicados por atos de selvageria social, mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que olvidem os ultrajes recebidos. Os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros da humanidade, que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes, que hajam imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam do rosto e terminou: Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral, para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão.